A economista e geopolítica, professora na Universidade de Manitoba, professora visitante na London School of Economics, Radhika Desai. Veja, ela deu uma notável entrevista ao professor Glyn Diesen, né? Está disponível em português no YouTube, né? Então vamos trazer algumas dessas ideias de uma pessoa que tem um grande conhecimento de geopolítica, de geoeconomia, e que tem uma visão, né, e que pode nos esclarecer aqui no Luz no Fim do Túnel, no nosso canal aqui de mídia alternativa e de mídia independente. Então, nessa entrevista, a professora Radhika, ela abordou aí as políticas econômicas do Trump, as reações dos BRICS, como é que a Rússia se encaixa nesse quadro, por que as economias ocidentais enfrentam tantos problemas, né? Porque, obviamente, as coisas já não iam bem antes da chegada do Trump, né? Assim, então vamos lá, vamos trazer este assunto aqui para o nosso canal. Pode ser que eu traga só uma parte, né, do texto todinho, que é bastante longo. Então eu vou trazer pelo menos uma parte dessa entrevista, sinalando aí alguns pontos que eu acho mais importante. Veja, a economia dos Estados Unidos vem piorando, né? Especialmente nas últimas 2 décadas. Inclusive, no último vídeo eu disse que esse trimestre a China cresceu 5% e o PIB dos Estados Unidos foi negativo, ele decresceu. Um problema central dessa piora decorre daquilo que a professora analisou com mais profundidade, aquilo que foi chamado de neoliberalismo. Nós já fizemos vários vídeos sobre esse tema aqui no nosso canal. Afinal, o que é esta porcaria de economia neoliberal, hein? Ora, isso é fonte de muitos dos males das economias ocidentais atualmente, neste momento. Veja, neoliberalismo é um termo abrangente para um conjunto de políticas e de teorias econômicas, né, e que têm sido muito dominantes desde o início dos anos 80, desde a era de Ronald Reagan e da britânica e Margaret Thatcher, né? Periodicamente, as pessoas anunciam a morte do neoliberalismo, mas claramente o neoliberalismo não desapareceu. Veja, o neoliberalismo seria essa ideologia que defende, basicamente, que os mercados têm que ser completamente livres, né? Então, eles são anti-Estado, eles são Estado mínimo, privatizações radicais, né? Então, tudo deve ser privado. Bem, você deve ter mercados livres e livre comércio e tudo ficará perfeitamente bem, né? O mercado vai regular tudo de maneira mágica, né? E todos serão felizes e ricos e ficarão para sempre nessa situação, né? Olha, no final dos anos 70 e início dos anos 80, os especialistas argumentavam que a profunda crise econômica na qual o mundo ocidental, em particular, estava entrando lá na época da crise do petróleo, da chamada estagflação dos anos 70, né, porque você teve aumentos tremendos do preço do petróleo lá em 73 e 79, lá que o mundo árabe se deu conta, né, as 7 irmãs lá, que detinham boa parte do petróleo mundial, que eles estavam vendendo o petróleo praticamente de graça, né? E simplesmente multiplicaram o preço assim. Bom, então assim, aí os neoliberais então diziam que havia um excesso de regulação estatal e um excesso de poder dos sindicatos, né? Eles deviam estar pensando lá nas 7 irmãs, né? Então a ideia era que você iria restaurar os mercados e a concorrência. E isso iria restaurar o dinamismo produtivo do capitalismo, que é naturalmente dinâmico em termos de produção. E todas aquelas regulações lá do período pós-Segunda Guerra Mundial, quando o famoso Estado de Bem-Estar Social de John Maynard Keynes, o economista mais importante do século XX, né, e todo aquelas políticas de forte intervenção do Estado na economia, criado lá para sanar os danos causados no período entre guerras, lá pela crise de 29, a Grande Depressão e tal, né? Então, na verdade, aquelas regulações todas do Keynes, né, depois que houve aquelas crises do petróleo lá na década de 70, então os neoliberais começaram a dizer que aquele estado de bem-estar social estava impedindo o crescimento e o desenvolvimento e a produção e o livre comércio
e por aí vai. Bom, essa teoria é completamente falsa, né? E ela é feita propositalmente de má fé. Se não vejam, ela foi proposta no momento em que o capitalismo já não se tratava mais de mercado livre e livre comércio, né? Foi proposto, veja, falando do liberalismo clássico, da revolução neoclássica lá no final do século XIX, né, e desenvolvida ao longo do início do século XX até os dias de hoje. O que aconteceu lá naquele período, pessoal? Lá no período do início, no final do século XIX e no início do século XX. Veja, o capitalismo já tinha entrado numa fase monopolista, corporativa, né? Não era só os marxistas, como Lenin, né, que falavam sobre isso. Todo tipo de especialista, né, pró-capitalista, já discutiu o aumento da concentração de capital e o fato de que o capitalismo entrou numa nova fase, né? É uma fase monopolista, né? Então os mercados livres já estavam desaparecendo naquele momento e você entra na fase corporativa, né, do capitalismo, né? Então você já não tem um mercado exatamente livre, né? Ou um livre comércio e que vai ser restaurado por meio da concorrência, que é o que diz o neoliberalismo, né? Isso é absurdo e é falso no século XXI. Isso não vai acontecer. O capitalismo já não era livre lá no começo do século XX, quando surgem os cartéis, os trusts, as holdings, né? Por exemplo, o cartel do petróleo, da energia elétrica, né? Do aço, né? E daí você aplicar o neoliberalismo quando você tem um mundo que está dominado por grandes corporações, né? Que mercado livre que você vai ter? Na verdade, você quer privatizar tudo para as próprias corporações. Você quer intensificar o processo de monopolização do capitalismo por poucas famílias, né? Por poucos superbilionários aí. Então isso começa a se dar aí no final dos anos 70, no início dos anos 80. Veja, o capitalismo já era rentista, já era monopolizado e já era cartelizado, né? Então, o neoliberalismo ele afirma que ele é sobre mercados livres, né? Mas, na verdade, assim, o mercado livre do neoliberalismo é a liberdade do capitalismo monopolista, né? Da Coca-Cola, né? Do McDonald's. Veja, isso é profundamente errado e ruim para a sociedade. O que há de errado nisso? Veja, o Karl Marx ele apontou esse mecanismo aí, ele acertou nisso daí. Veja, ele destacou que uma vez que o capitalismo chegasse à fase do monopólio, ele perderia o seu dinamismo produtivo. Ele deixa de ser competitivo, ele não quer mais competir, né? Ele quer comprar os concorrentes e destruí-los, né? Ele passa a ser essencialmente um monopólio para uma produção social em massa, né? E as pessoas perceberam que não havia outra coisa a fazer, né? Se não assumir o controle das grandes corporações monopolistas e trazê-las para a propriedade pública. Porque os monopólios permitem que os proprietários privados obtenham lucros, rendas que eles não merecem, essencialmente para colher aluguéis, né? O capitalismo se torna um rentismo, né? E as pessoas se deram conta de que elas teriam que dominar essas corporações. E como é que eles vão fazer isso, né? Para trazer uma função social para o corporativismo. Então, assim, recapitulando, veja, no início do século XX tivemos a crise lá de 29, né? Que é no período entre guerras, no período que abrangeu duas guerras mundiais imperialistas. Veja, ninguém duvida de que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial foi causada pelo capitalismo, né? O próprio John Maynard Keynes, o maior economista, ele enxergava desta forma, né? E até melhor do que os marxistas daquela época. E daí você teve aquela grande depressão entre as duas guerras, né? Veja, a data de validade desse sistema aí liberal, né, do livre mercado, né, da regulação natural do mercado, já tinha acabado isso daí, já não tinha mais isso aí. E daí eles tiveram que construir um tipo de sociedade diferente, né? E no período pós-Segunda Guerra Mundial, veja, é que eles criaram o sistema de bem-estar social, herdado, aliás, do mundo comunista, do mundo socialista. A ideia era que se eles não fizessem um estado de bem-estar social, sobretudo na Europa, né, devastada pela guerra, daí você tem o plano Marshall, né, a reconstrução e tudo mais, e que se eles não fizessem isso, teria logo uma terceira guerra mundial, e teria uma outra grande depressão, né? Então, no período pós-Segunda Guerra Mundial, foi um período maravilhoso para os Estados Unidos, para a Europa. Foi a era de ouro do crescimento,
né? E as pessoas dizem, olha, essa era de ouro do crescimento é porque o capitalismo é uma maravilha, né? Na verdade, essa era de ouro do crescimento estava medindo o crescimento mundial. Então, veja só, quando você mede o crescimento mundial, é preciso lembrar que os chamados países do primeiro mundo, né, os países imperialistas, o G7, né, os 7 grandes e mais ricos, haviam se transformado em estados de bem-estar keynesianos, de bem-estar social, de welfare state. O historiador Eric Hobsbawm destaca que as reformas introduzidas no período pós-Segunda Guerra Mundial foram tão radicais que mesmo uma década antes teriam sido descartadas como comunistas, como socialistas, né? Eles se tornaram socialistas. Essas reformas tiveram que ser aceitas pelo capitalismo monopolista, por causa também do medonho trauma da guerra, né? Veja, no segundo mundo, como se dizia então, no mundo soviético, em um vasto segundo mundo de países comunistas, que agora se estendiam da Europa Oriental até a extremidade oriental do continente euroasiático, todo um continente tentava aí um entendimento compartilhado, cooperado, muitos países e muitos povos. E há que se dizer a verdade, ninguém disse isso melhor do que Hobsbawm, o historiador. Os países do mundo soviético, do mundo comunista, apresentavam taxas de crescimento enormes, como nunca antes se houve naquela região, muito maiores e mais consistentes do que os do capitalismo ocidental. Veja, de repente você tem o segundo mundo ali concorrendo com o primeiro mundo. Muitos naquela época invejavam isso daí. E aí, o que acontece? Aparece toda uma propaganda anticomunista, né? Fanática, radical. E essa propaganda macartista, ela decorreu não exatamente por causa dos aspectos totalitários do comunismo, sempre enfatizados, não, mas sempre tentando esconder a sua enorme capacidade de apresentar melhorias sociais. Muitos intelectuais dos países ocidentais sentiam inveja disso daí e achavam que dada a consistência com que os países comunistas apresentavam taxas de crescimento tão altas, eles acabariam superando o capitalismo ocidental. Daí, então, começava a dizer que eram totalitários, que os dados eram inventados, eram inflados, eram falsos, era desinformação do KGB, etc. Veja, a China fez exatamente esse trabalho de inverter os lucros do capitalismo produtivo para melhorar o padrão de vida das pessoas comuns, né? E ela fez uma verdadeira revolução tecnológica, social, capitalista, socialista, né, no seu país. E daí veja, a mesma propaganda anticomunista de então continua agora com a propaganda anti-China, né? E aquela mentirada lá de Mao Zedong come criancinhas. A China vive sob trabalho escravo, né? Quer dizer, toda esta balela que não se sustenta mais. O fato é que lá na época do comunismo, todos os países recém-independentes pertencentes ao bloco soviético estavam deixando seu passado de colônia para trás e adotaram políticas de desenvolvimento nacional autônomo. E, vamos dizer, independentemente de seus sucessos e fracassos, certamente foram muito melhores em termos de promover um crescimento amplo do que qualquer coisa que já tenhamos visto, né? Portanto, esses foram os motivos que nos levaram à era de ouro do pós-guerra, e não o capitalismo liberal, né? O neoliberalismo não restaurou o dinamismo produtivo. Na verdade, o neoliberalismo, esse termo ele surge, então, já na década de 80, né? Ele não restaurou o dinamismo produtivo. Ele trouxe baixo crescimento. E ele inaugura a fase de decadência da Europa e dos Estados Unidos. Baixos investimentos e financiarização na mão de super ricos. A única coisa que o capital fez com as novas liberdades dos formuladores de políticas neoliberais não foi reviver o investimento produtivo, mas financiarizar a economia, o rentismo, né? Isso contribuiu enormemente para o aumento da desigualdade, que é o que está pegando agora nos Estados Unidos e na Europa. E esse coquetel de males econômicos aí está afligindo as economias ocidentais, elevando ao seu declínio. Daí, então, você tem um grupo de países chamado BRICS, que cresce justamente porque não adotou o neoliberalismo, ou adotou até um certo ponto, né? Por exemplo, a China
que é justamente o que tem a economia mais pujante do mundo hoje, ela nunca se submeteu ao neoliberalismo, nunca, né? Ela adotou um outro sistema econômico, né? Que eu já falei várias vezes aqui no nosso canal. Veja, a Rússia e o Brasil foi quem sofreu mais sob o neoliberalismo. Que, aliás, o Brasil por mais tempo do que a Rússia, inclusive. Porque a Rússia ela começou a sair do trauma da década de 90, que foi uma época terrível, quando da derrocada da União Soviética, lá pelo quinta coluna, lá, o Gorbachev, né, que se vendeu lá para o Jorge Soros, mas, eventualmente, aí nos anos 2000, né, o Brasil rejeitou até um certo ponto o neoliberalismo, né, de uma forma significativa, embora não completamente. Então, assim, na verdade, as duas economias, tanto a russa como a brasileira, ainda são um tanto neoliberais. Ainda estão, assim, muito financiarizadas, rentistas, né? Você tem muitas pessoas que têm muito, que têm muitas terras, que têm indústrias, e, assim, muitas pessoas ganham salários baixos, né? Você tem um problema aí social grave, tanto na Rússia ainda e também no Brasil. E veja, tem a Índia, e entre cerca de 2004 e 2012, a Índia, sim, teve sob um governo liderado aí pelo Congresso, um tanto reformista, e dependia, inclusive, vamos dizer, de uma certa política de esquerda. Conseguiram sustentar um bom crescimento, a Índia. Daí tivemos Bolsonaro no Brasil e Modi na China. O desempenho, não se enganem, pessoal, o desempenho do Brasil e da Índia caíram sob Bolsonaro no Brasil e sob Modi na China, e começaram a vender as empresas públicas, as empresas estatais. O desempenho caiu, essa é a verdade. Por quê? Porque o neoliberalismo é uma fraude intelectual. É preciso entender esta fraude, né? Não se pode vender tudo aí para os Black Rocks, State Street, Fidelity, né? O argumento acadêmico é o de que quanto mais o mercado operar livremente, mais eficiente ele será. Todo mundo aceita isso daí, não é verdade? Mas a verdade é que se nós temos forças de mercado que não tem nenhuma restrição, né? Por exemplo, as redes sociais, não tem nenhuma restrição, né? Isso vai corroer o tecido social, né? É exatamente o que acontece. Eles fazem guerra de narrativas, bolhas ideológicas, né? Você cria problemas, inclusive aumento de criminalidade, né? Veja, tem um economista importante aí, que é o Davi Ricardo, ele disse que a concentração de riqueza no capital enfraquece o trabalho. Bom, isso é uma coisa meio óbvia, né? O super rico, ele nunca mais vai pensar em trabalhar. Pelo contrário, vão trabalhar para ele, né? O que nós chamamos de neoliberalismo é a economia neoclássica, especialmente a variante austríaca, que o pessoal, mais Mises, menos Marx, né? Que surgiu no final do século XIX. Por muito tempo isso não foi levado a sério. Houve uma disputa entre a escola neoclássica e a escola histórica. Daí veio Keynes e o aparecimento da macroeconomia. Então, no século XX, o Keynes foi dominante, né? E daí, recapitulando, veja, teve a crise do petróleo, o preço subiu demais, e nos anos 70, os neoliberais e os think tanks começaram a tirar as manguinhas de fora, né? Começaram a pôr a culpa da crise do petróleo lá de 73, 1979 em Keynes e no estado de bem-estar social, né, que eles herdaram do mundo comunista. Veja bem, adotaram métodos, né, o trabalhismo, a consolidação das leis do trabalho, a proteção à jornada de trabalho, o salário mínimo, tudo isso veio do mundo soviético, né, não se enganem. Então, a predominância do neoliberalismo é recente e o Ocidente começou a decair. E agora isso está se tornando mais visível, né? Porque antes só era uma coisa restrita ao universo intelectual, né? Dos intelectuais. Veja, mas agora os Estados Unidos perderam muitas indústrias importantes. Foram todas para a China, né? A Nvidia, a Apple, né? Então você não tem mais soberania industrial. Veja, se você não tem soberania industrial, a tua soberania política vai para as cucunhas também, né? Daí os esforços do Donald Trump para reverter este cenário, né? Pelo menos uma parte, né, desse cenário aí que vai piorando, né? Por causa desse declínio aí neoliberal. Então ele começa a aplicar tarifas, né, contra certas indústrias. Será que isso vai funcionar? A guerra econômica do Trump de atacar cadeias de suprimento de adversários, de tentar reduzir o setor tecnológico chinês. Veja, a política de tarifas do Trump é um sintoma de uma profunda crise dos Estados Unidos, né?
Não significa que o Trump tem uma estratégia para resolver os problemas da América. Não é isso. Veja, o Trump ganhou as eleições dizendo que a economia estava indo muito mal. Só que o Trump ele é servo da mesma classe capitalista e corporativa, né, e financeirista, a mesma que o Partido Democrata, o partido do Trump é o republicano, né? O Partido Democrata é servo das mesmas corporações, né? Da Big Pharma, da Big Pharma, da Big Data, né? Veja, então o que o Trump, Big Money, o que o Trump faz é mentir. Veja, ele não vai dizer que as políticas neoliberais é que produziram essa economia ruim. Sim, porque ele adora o Ronald Reagan, né? Ele diz que ele é o novo Reagan. E os Estados Unidos, então, ele vai criticar que os Estados Unidos usaram métodos para concentrar renda e financiarizar uma economia que estava se desindustrializando? Ele não vai dizer a real. Não, ele vai dizer que a culpa é da China, a culpa é dos imigrantes, é isso que ele vai dizer. Então, as tarifas do Trump é um grande espetáculo aí para tentar fazer que ele está anunciando as coisas que ele falou lá na campanha dele, né? Na verdade, o que os Estados Unidos têm não são apenas tarifas, é uma série de acordos aí que ele vai fazendo aí com o Japão, com a União Europeia, com o Reino Unido, né? Certamente que o Trump não sabe qual será o resultado desses acordos. Ele está fazendo ataques aos trabalhadores imigrantes em todos os Estados Unidos, né? E tem sido aterrorizante para os imigrantes nos Estados Unidos. Tem muitas manifestações hoje, pessoas que nunca pensaram em se manifestar estão se manifestando, porque estão perturbadas com as políticas do Trump, né? Veja, e é uma fração, hein? O número de pessoas que ele está mandando embora dos Estados Unidos é uma fração. Ele disse que ia mandar, que ia deportar 11 milhões de pessoas, né? Ele não pode fazer isso. Ele não pode impor tarifas da maneira que ele ameaça fazer, né? Aliás, ele nunca faz da maneira como ele fala, né? Ele não pode realizar as deportações em massa, porque isso vai prejudicar tremendamente as classes capitalistas corporativas, as grandes corporações industriais que ainda estão, digamos, o consumo, ele vai ferrar com o consumo dentro dos Estados Unidos. E quando eu digo classe capitalistas corporativas, eu estou me referindo aí aos que têm grandes volumes de dinheiro financeirizado, né? E aí vai prejudicar os seus aliados aí, né? Então ele não pode fazer isso. Veja, se nós focarmos apenas nas tarifas, muitos objetivos foram anunciados, né? O objetivo é reindustrializar os Estados Unidos. E ele começa a dizer: os europeus prometeram investir tanto, os japoneses vão investir 600 bilhões, o Tim Cook da Apple disse que vai investir 1 trilhão. Bom, o Trump ele está vivendo de promessas, né? E só Deus sabe se elas vão se concretizar. E daí ele fala: não, eu vou reindustrializar os Estados Unidos. E as tarifas vão ser muito eficazes para barrar as importações. E daí ele diz que suas tarifas vão gerar uma enorme quantidade de dinheiro, de receita para o governo federal, né? Então você vê, justificando o seu grande e belo projeto de lei, no qual ele cortou o imposto de renda e os impostos corporativos, né? Os impostos corporativos, vejam bem. E ele também, veja, então ele vai substituir esse imposto de renda com a receita dos tarifaços. Bom, o Trump age como se os Estados Unidos fosse o mercado de última instância do mundo, como se todos estivessem desesperados para vender para os Estados Unidos, mas não é mais assim. Se nós olharmos as estatísticas, veja, os Estados Unidos representam algo agora entre 10% e 15% das importações mundiais. Veja, eu acho que ele já chegou a ser 30%, 40%, hein? Veja, é um número bom, mas também não é algo enorme, 10% a 15%. Há alguns países, como México e Canadá, que estão muito dependentes dos Estados Unidos, veja, e atrelaram suas economias aos Estados Unidos. Quando vários economistas na época disseram: não façam isso, hein? Bom, o México e o Canadá agora estão dançando em brasa, né? Mas a maioria dos países pode sobreviver a um choque comercial com os Estados Unidos. Eles vão sobreviver ao choque comercial. Os Estados Unidos estão criando um clima de muita incerteza. Trump pode vir e Trump vai embora também. Mas o próximo líder provavelmente não vai ser muito diferente ou muito melhor do que o Trump, porque os problemas dos Estados Unidos vão continuar. Não é que o Trump causou a crise, o problema é a crise, né? É a crise profunda em que os Estados Unidos se encontram, né? Então isso não vai desaparecer com o Trump, assim, de repente. Na verdade, as políticas do Trump elas vão agravar a situação. Essa que é a real.
Os países sempre procuram o próprio equilíbrio, não é verdade? Mas não parece ser o caso dos Estados Unidos, né? O problema aí é uma crise profunda, né, que eles se encontram, né? Mas veja, vamos pensar nos países que estão sofrendo aí com os tarifácios e as sanções dos Estados Unidos. Eles vão sofrer um tempo, vão passar por dificuldades consideráveis, especialmente os países mais vulneráveis, né? Os menores, os mais fracos. Mas o que eles vão fazer? Veja, eles vão entender que a única coisa que se pode fazer é reorientar suas economias, se afastar das relações comerciais e do investimento com os Estados Unidos e buscar outros parceiros comerciais, buscar investimentos mais previsíveis, né? E os Estados Unidos vão ficar mais e mais isolados. Veja, o período da globalização aí, nesse período, os Estados Unidos se tornaram super poderosos e também super dependentes do comércio com o mundo inteiro, né? Que ele fomentava através do dólar. E isso vai chegar ao fim, né? Há muitas contradições aí. Veja, o Trump quer um dólar fraco para que as indústrias americanas sejam mais competitivas, né? Para facilitar as exportações. E ao mesmo tempo ele quer um dólar forte, né? Para ter como moeda de reserva. Você quer que ele seja fraco e forte ao mesmo tempo. Você quer misturar o óleo com a água, não vai misturar. Então essas contradições aí vão crescendo. Bom, os Estados Unidos eram uma economia dominante, ele era o hegemon, né? Ele tinha tecnologias de ponta, controlava o transporte, a logística toda, possuía os bancos mais poderosos do mundo, a moeda de reserva. E daí ele promove essa economia neoliberal, né, lá na época do Reagan, né? E aí você cria aí um sistema econômico que você está administrando, né? Veja, você tem as melhores tecnologias, as indústrias. Se você tem as indústrias, né, você tem alta qualidade e preço baixo, né? Você vai superar qualquer concorrente, porque o concorrente tem baixa qualidade e preço alto, não é assim? Parece que eu estou falando da China, né? Não, mas os Estados Unidos já foi assim, né? E você tem sempre uma maneira, né, de impor os teus produtos, a tua indústria, a tua tecnologia, porque os outros não conseguem competir com você, né? Mas agora tudo isso mudou sobre o modelo neoliberal, porque os Estados Unidos financeirizaram sua economia e a sua produção foi terceirizada, né? Começou a terceirizar lá na China, né? Fazendo aquelas imitações e hoje eles fazem as coisas principais, né? Porque os Estados Unidos não conseguem competir com a China. Repita comigo. Os Estados Unidos não conseguem competir com a China. Essa que é real, né? Parece que estou na sala de aula, né? Veja, no passado eles conseguiam, pelo menos quando impunham sanções e diferentes formas de coerção econômica contra os chineses, e justificavam a sua coerção com a balela dos direitos humanos. Ah, eles não são democráticos, vamos impor sanções porque eles fizeram alguma coisa ali que você sabe como é que é, né? Essa balela. Mas agora eles estão se dando conta que não conseguem competir com a China. Então é óbvio, estão desesperados para melar o jogo, buscam maneiras de atrapalhar o sistema. Querem porque querem sabotar a ascensão da China e não vão conseguir, pessoal, brecar. Não é possível brecar a China. Pessoal, 28 minutos, canal Luz no Fim do Túnel. Pessoal, tem uma surpresa para vocês. O canal está monetizado, né? Eu pedi para o YouTube, olha, vocês não podem remonetizar o canal, porque eles tinham impedido a monetização, e agora está monetizado o canal. Você pode fazer aí o sticker, mandar aí alguma quantia, 10 centavos, 50 centavos, R$ 1, o que quiser. Quem quiser me dar 10 mil dólares, a quantia que você achar adequada, né? O canal Luz do Fim do Túnel é um canal da mídia alternativa, da mídia independente. Pessoal, procurem somente esse tipo de canal para vocês se informarem, hein? Hoje em dia, a grande mídia ela só se torna de qualidade quando ela também se torna independente e alternativa. E é muito difícil você ter independência e mídia alternativa na grande mídia que segue repetindo, né, a balela de que Israel é a cultura judaico-cristã, né? Quer dizer, os caras odeiam de morte o Jesus Cristo, né? Que os Estados Unidos é a hegemonia eterna da humanidade, né? Veja, tudo isso já não convence mais, né? A grande mídia, a Rede Globo, a CNN e por aí vai, né?
Veja, para terminar, então veja, uma das maldições aí dos Estados Unidos é que eles são uma economia insustentável, pessoal. Ninguém pode assumir dívidas crescentes para sempre, né? Veja, e os Estados Unidos, durante muito tempo, eles transformaram toda a dependência em uma arma. Eles podem tomar o seu ouro, por exemplo, da Argentina, de- podem confiscar seus fundos soberanos, podem cortar seu acesso aos bancos, né, como fazem aqui agora com a Lei Magnitsky, né, podem cortar o seu acesso ao sistema de pagamentos, o SWIFT, por exemplo, o YouTube para pagar as pessoas que são formadoras de opinião, que têm canal, eles têm que aderir ao sistema SWIFT, né? Porque é como os Estados Unidos fazem os seus pagamentos nas redes sociais, né? Veja, os Estados Unidos podem aprender seus petroleiros, né? Veja, não há mais limites. Então, obviamente, as pessoas vão precisar de alternativas, né? A quem te pratica bullying, né? Daí, então, é que surge o famoso BRICS, né? E os BRICS buscam essas alternativas, né? Veja, eles estão sendo bem-sucedidos. Veja, os BRICS eles dão 3 passos para frente e 2 para trás, 2 para frente, um para trás. Ele vai assim que nem um caranguejo, né? Especialmente a Índia, que caiu na falácia neoliberal e está saindo dela com muita dificuldade, né? Pessoal, 31 minutos. Veja, isso aqui foi mais ou menos uma parte desse texto que eu trouxe para o canal, aí desta notável mestra, né, doutora, pós-doutora, livre docente, aí a Radhika Desai, uma economista e uma autora de grande peso, né? E veja, e é professora lá da London School of Economics, no Reino Unido, né? Então, assim, ela também está dentro aqui do hegemon, né? Do otanistão, né? Como diz o Pepe Escobar. Bom, então, nós vamos ficando por aqui. Veja, não vou falar nada daquele situação triste lá, medonha lá. Não vou falar daquele estado medonho lá que está causando aquele genocídio. Não vou nem de pensar nisso, pessoal. Vamos deixar isso para depois, né? Veja, o regime sionista é uma cloaca dos piores bandidos que pode haver hoje no mundo. Assistam os vídeos do canal sobre a máfia casar para vocês entenderem o tamanho desse problema, né? Esse problema do satanismo, né? Bom, enfim. Mas não vamos terminar falando disso daí, não. Vamos em frente, pessoal. Então, se você chegou até aqui, dá o seu like aí, acione o sininho aí das notificações, torne-se membro do canal, né? E agora você pode se tornar membro do canal e monetizar o canal, né? E vamos em frente, pessoal. Não esqueçam de ver se você está inscrito no canal, né? E também tragam um inscrito aqui para o nosso canal, indique o nosso canal aí, se você gostar dos nossos conteúdos. Eu trago o que tem de melhor na internet e também na bibliografia aí de ponta ligada à geoeconomia, geopolítica, principalmente política, geoestratégia e por aí vai, pessoal. Então, obrigado a todos. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, que se despede agradecido pela sua atenção e lhe desejo aí uma boa noite, boa semana a todos. Até a próxima.